Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. STF anula as condenações contra Lula. Enquanto o ex-presidente recupera os direitos políticos, a farsa da Lava Jato é desmascarada no Brasil e no mundo. Na América Latina, a extrema pobreza alcançou o seu maior nível dos últimos 20 anos. E milhares de paraguaios saíram às ruas exigindo a renúncia do presidente Mário Benítez. A OIT e a ONU alertam sobre o retrocesso do emprego feminino na Colômbia. E pela primeira vez, uma mulher dirige o maior centro de investigação científica de saúde da América Latina. Para falar sobre a Conferência Continental de Educação, vamos receber Cícero Pereira, secretário de Políticas Sociais da CSA. Companheiras e companheiros, a realidade das mudanças tecnológicas, somadas à intensificação das contradições do neoliberalismo na nossa região, nos chama, como trabalhadores, a fazer um intercâmbio de boas práticas formativas entre os movimentos sociais e populares. Neste contexto, a Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Las Américas realizará a Conferência Continental Educação e Formação Sindical ante um novo contexto de um novo modelo de organização sindical. A atividade está marcada para os próximos dias 22 e 23 de março. Para a CSA, a formação sindical deve ter como objetivo o fortalecimento da organização, o exercício da liderança, a inserção plural no mundo do trabalho e disputa política da classe trabalhadora. Por isso, o objetivo da conferência consiste em desenhar uma política integral de formação e educação sindical e profissional, com estratégias claras que acompanhem o processo de transformação do sindicalismo e do mundo do trabalho, para responder às necessidades e das diversidades da classe trabalhadora e aumentar seu poder político na formação de propostas na disputa contra um atual modelo de desenvolvimento econômico, político e social. Nesse sentido, a conferência busca dar continuidade ao processo de desenvolvimento de capacidades para responder aos novos desafios no mundo do trabalho e às novas formas de exploração dos trabalhadores e a dinâmica dos novos grupos como trabalhadores de aplicativo, os teletrabalhadores, o crescente mundo da informalidade em suas diversas condições. A atividade reunirá 300 representantes do continente com a participação de organizações do Movimento Sindical das Américas. Então, nos dias 22 e 23 de março, estaremos juntos e unidos na Conferência Continental para a construção de um sindicalismo cada vez mais participativo e inclusivo. Muito obrigado a todos e a todas que nos acompanham. E na América Latina, a extrema pobreza alcançou o seu maior nível nos últimos 20 anos. Segundo o relatório da CEPAL, no ano passado, a taxa de pobreza na América Latina e no Caribe atingiu os maiores níveis dos últimos 12 anos. Enquanto isso, a taxa de extrema pobreza ficou em 12,5%, o maior registrado em 20 anos. Com esse aumento, o número total de pessoas que vivem na pobreza chegou a 209 milhões. Desse total, 78 milhões estão em extrema pobreza, 8 milhões a mais do que em 2019, de acordo com o relatório Panorama Social da América Latina 2020. O relatório, apresentado pela diretora da CEPAL, Alicia Bárcena, também constatou um agravamento da desigualdade social e das taxas de desemprego em uma região que representa apenas 8,4% da população mundial, mas que tem quase 28% das mortes por Covid-19 no mundo. O desemprego aumentou 2,6 pontos percentuais e chegou a 10,7% no final de 2020, com as maiores perdas entre mulheres, trabalhadores informais, jovens e imigrantes. Em 2019, a taxa de desemprego regional era de 8,1%.
E no México, 8 de março foi marcado pela homenagem às mulheres desaparecidas e assassinadas pela violência machista. Irresponsables que porque no me cuido, dígaselo a la mujer violada por su marido. De mi cuerpo no le rindo cuenta a nadie y menos a tu religión. Gran casa de pederastas, yo no te creo tu sermón. Prania Esponda, estudante de direito mexicana, transformou o sofrimento dos familiares de mulheres desaparecidas em rap. No dia 8 de março do ano passado, ela participou da sua primeira marcha feminista, após escutar as histórias de Sandra Ema, que foi assassinada em 2019 pelo seu ex-companheiro, e Daniela Munhoz, que está desaparecida há um ano. Desde então, ela usa a música como ferramenta de comunicação. Es un paraíso, ni Tlaxcalita es tan bella, porque nos quitaron a Sandra y aún no encontramos a Daniela, que somos malas por romper y por querer quemarlo todo. Malo tú, que mientras matan a mi hermana te sientas a mirar cómodo. As músicas de Prania agora compõem a trilha sonora das marchas feministas do México e têm entoado a união das mulheres na busca por justiça para as mulheres desaparecidas e assassinadas. Para Prania, é fundamental que as mulheres continuem lutando nas ruas, a cada marcha, para pressionar as autoridades e não abandonar a luta. O México registrou 967 feminicídios em 2020, um número quase idêntico aos 969 crimes de gênero de 2019. E, em média, 10 mulheres são assassinadas por dia, em um país que teve 34.531 homicídios dolosos em 2020. E a OIT e a ONU alertam sobre o retrocesso do emprego feminino na Colômbia. Nesta semana, a OIT e a ONU Mulheres apresentaram o relatório O Impacto do Covid-19 sobre as Mulheres Trabalhadoras na Colômbia. O documento aponta que nos primeiros 3 meses de confinamento, o número de empregos de mulheres perdidos no país equivale aos criados nos últimos 11 anos. Na busca de um retorno seguro à normalidade, o processo de vacinação teve início na Colômbia, com a chegada de 500 mil vacinas. As aulas recomeçaram em modo semipresencial, facilitando assim o retorno das mulheres ao mercado de trabalho, como indica o relatório. De acordo com as estatísticas mais recentes, enquanto as mulheres dedicam 26 horas semanais ao trabalho doméstico não remunerado, os homens dedicam 11 horas, 15 horas a menos. O fechamento de estabelecimentos de ensino, creches e outros serviços de cuidado durante o confinamento sobrecarregou ainda mais as responsabilidades das mulheres em casa, levando-as a sacrificar parcial ou totalmente o seu desempenho profissional para se dedicarem ao trabalho de cuidados. E no Equador, as mulheres indígenas exigem respeito aos seus territórios e à Amazônia. No Equador, mulheres indígenas defensoras da vida e pelo meio ambiente aproveitaram a celebração do Dia Internacional das Mulheres para exigir respeito dos seus territórios e rejeitar a exploração dos recursos do subsolo. Liné Calapucha, vice-presidente da nacionalidade Quichua de Pastaza, denunciou que a violência contra as mulheres continua apesar das lutas históricas. Não estamos aqui, justo no Dia da Mulher, para celebrar ou para festejar com alegria, porque nossos direitos, nossos territórios, nossas irmãs ainda são despejadas de seus territórios. Nossas meninas e meninos ainda estão perdendo seus lares, porque esse tipo de extrativismo é uma ameaça para os nossos lares e para os territórios onde vivemos. Elas também denunciaram a continuidade da exploração dos recursos no local, sem que os indígenas tenham dado permissão e sem que se respeite o seu direito à autodeterminação. Liné diz não saber onde estão as autoridades e onde está o governo, onde estão os governantes. Eles não preservam o meio ambiente e não veem que a floresta está sendo destruída. O Equador tem uma pequena porção da Amazônia, 3% do total da floresta, mas sua importância está no fato de ser a região com maior biodiversidade. A área ocupa cerca de 40% do território do Equador e é onde está concentrada a extração de petróleo e a mineração. Por essa razão, Rosa Aranda, presidente da associação Sumac Causuay, denunciou o extrativismo.
queremos que essas transnacionais não venham nunca para explorar os recursos que estão no nosso subsolo, por mais que o governo diga que elas são boas. Outros participantes denunciaram a falta de medicamentos e assistência à saúde por parte do Estado e, pelo Dia Internacional da Mulher, defenderam a unidade na luta pelos direitos dos povos indígenas. E a CEPAL lançou uma publicação sobre afrodescendentes e a matriz da desigualdade social na América Latina. Para falar sobre o assunto, vamos receber Laís Abramo, ex-diretora da OIT e coordenadora da publicação. A desigualdade e o racismo refletidos nos índices de pobreza são elementos que caracterizam a realidade da população afrodescendente na América Latina. É o que afirma o relatório Afrodescendentes e a Matriz da Desigualdade Social na América Latina, Desafios para a Inclusão, publicado pela Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. Para falar sobre o relatório e apresentar o panorama dessa população que representa 134 milhões de pessoas na América Latina, 21% da população da região, contamos com a participação de Laís Abramo, coordenadora do estudo, ex-diretora do escritório da OIT no Brasil e ex-diretora da Divisão de Assuntos Sociais da CEPAL. Quais os principais dados, Laís, e recomendações apresentados no documento para o combate ao racismo na nossa região? Mas tem uma primeira ideia que eu acho que é chave, é que é realmente a necessidade de incorporar esse olhar sobre a desigualdade racial, sobre o racismo, que é, no fundo, o que produz a desigualdade racial, né? Como um elemento estrutural das nossas sociedades que está presente em todas as dimensões e, portanto, chamar atenção para a necessidade de desenvolver políticas em todas essas áreas, né? E aí também outra coisa muito importante é que quando a gente fala que a matriz da desigualdade social, essas desigualdades se entrecruzam, evidentemente no interior da população negra existem certos setores que são mais prejudicados, porque sofrem dupla ou triplamente os efeitos dessas discriminações. Por exemplo, as mulheres negras, né? As mulheres negras, que a gente está na semana do 8 de março, né? As mulheres negras, elas sofrem simultaneamente as desigualdades de gênero e de raça. E, em muitos casos, como é o caso, por exemplo, das trabalhadoras domésticas, também as desigualdades de classe, né? Laís Abramo também é autora do livro O Resgate da Dignidade, Greve Metalúrgica e Subjetividade Operária, e trabalhou como autora e organizadora de inúmeras outras publicações sobre o mundo do trabalho, como a negociação coletiva e a igualdade de gênero na América Latina, Questionando um Mito, Custos Laborais de Homens e Mulheres na América Latina e Trabalho Decente e Equidade de Gênero na América Latina. A entrevista completa com Laís Abramo estará disponível nas redes sociais da CSA. E pela primeira vez, uma mulher dirige o maior centro de investigação da América Latina. No Brasil, uma mulher lidera pela primeira vez, em 120 anos, o maior centro de pesquisa científica em saúde da América Latina. Para Nícia Trindade Lima, a nova presidente da Fundação Oswaldo Cruz, esse é um fato histórico pelo qual é preciso lutar. Nossa sociedade ainda é muito marcada pelo machismo, que muitas vezes é invisível. No caso das mulheres, a percepção do que é autoridade e como ela é exercida tem uma influência muito grande. Então, acho que temos que fazer uma luta maior nesse aspecto. Aos 63 anos, a socióloga, que está na Fiocruz há décadas, sabe que sua posição atual é apenas uma das poucas que se abriram na ciência para o seu gênero. Lima garante que é necessária uma agenda que favoreça a participação das mulheres. Nós precisamos ter políticas públicas que valorizem e que permitam efetivamente dar condições para o trabalho da mulher nessa posição. Para Lima, a ciência no Brasil tem demonstrado uma capacidade incrível em todas as áreas do conhecimento, mas é necessário um reforço de investimentos que garanta a estabilidade dos recursos para o setor. A ciência está dando as respostas para essa pandemia. Agora é hora de aprofundar a tese de que a ciência
não deve ser vista como despesa neste momento. Deve ser vista como um investimento e como uma saída da crise. E é com essa perspectiva que estamos trabalhando. A gestão de Lima na Fiocruz está marcada pela promoção do valor social da ciência no Brasil e pela realização de ações que aproximem a ciência da sociedade. Para ela é fundamental incutir esses valores desde a infância e, por isso, a entidade faz parte do programa Mulheres e Meninas na Ciência das Nações Unidas e promove programas de educação básica que estimulam a vocação científica das menores. E o STF anula as condenações contra Lula. Enquanto o ex-presidente recupera os seus direitos políticos, a farsa da Lava Jato é desmascarada no Brasil e no mundo. O ministro Edson Fachin anulou na última segunda-feira todas as sentenças proferidas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná, no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão diz respeito a 4 processos julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro, que declarou a incompetência jurisdicional da Vara Federal de Curitiba. Com a decisão, Lula recuperou os direitos políticos e poderá, inclusive, lançar uma candidatura para as eleições presidenciais de 2022. No dia seguinte à decisão do ministro Fachin, teve início, por iniciativa do ministro Gilmar Mendes, da segunda turma do STF, o julgamento do incidente de suspeição de Sérgio Moro, pela conspiração realizada com procuradores da Lava Jato para condenar Lula sem provas. A decisão poderá anular todo o processo, e não somente as decisões, como sentenciou Fachin. O secretário-geral da CSA, Rafael Freire, afirmou em seu Twitter: "Parabenizo a todos que lutam pela democracia plena no Brasil. A notícia da anulação das sentenças do nosso ex-presidente representa o início da reparação jurídica e política de Lula." E milhares de paraguaios saíram às ruas para exigir a renúncia do presidente Mário Benítez. Milhares de paraguaios saíram às ruas pelo segundo dia consecutivo para exigir a renúncia do governo de Mário Abdo Benítez. Tienen que tener política de Estado que contemple la reactivación económica y productiva del país. O que nós precisamos é ter uma política de Estado que contemple a reativação econômica e produtiva do país, que se fortaleça a geração de emprego decente, que haja maior poder aquisitivo com um salário mais digno, mais justo, e que tenhamos maior acesso à educação, à saúde, que os hospitais tenham a estrutura necessária para enfrentar esta pandemia e que o governo disponha dos insumos necessários para poder ajudar as pessoas que estão sofrendo tanto neste momento. Este permanente apoio de solidariedade que estamos recebendo dos mais diversos países, especialmente do movimento sindical internacional, como da CSA e da CSI, tem sido fundamental para tudo o que nós estamos agora desenvolvendo. A insatisfação com a gestão do presidente durante a pandemia, a corrupção e a falta de remédios e suprimentos médicos nos hospitais desencadearam as manifestações. O protesto ocorreu de forma pacífica e, dessa vez, a presença policial foi menor. Enquanto milhares de pessoas marchavam do Congresso até a sede do Partido Colorado, o presidente anunciava mudanças no seu gabinete para tentar diminuir a crise. Vou nombrar a novas autoridades. O governo irá nomear novas autoridades nas áreas de pacificação, à frente de pastas como saúde, educação, mulheres e gabinete civil. Os paraguaios prometeram permanecer mobilizados até que uma nova eleição seja convocada. E no Haiti, seguem as manifestações em Porto Príncipe contra a onda de sequestros que abala o país. O aumento dos sequestros, da violência e a ditadura que o presidente Jovenel Moïse quer estabelecer no Haiti geraram um grande protesto nas ruas de Porto Príncipe. A manifestação começou em frente ao Hospital Universitário Estadual, onde milhares de pessoas compareceram e foi convocada por profissionais de saúde após os assassinatos de um médico e uma enfermeira nos últimos dias.
As medidas anunciadas pelas autoridades seguem sem alterar o quadro de insegurança e sem diminuir o alto número de sequestros em todo o Haiti, especialmente em Porto Príncipe, onde as ruas parecem desertas ao anoitecer. E no Peru, o ano letivo teve início com aulas virtuais. Os peruanos apostam na virtualidade no início do ano letivo, dessa vez com enormes desafios e com um diagnóstico de uma evidente falta de inclusão. Um ano após o início da pandemia, o sistema educacional liberou mais de 240 mil alunos para estudar em casa. Quase 63% dos alunos de Lima estão participando de aulas virtuais. Esse índice cai para 5% nas áreas rurais. Sara Sarei, uma menina de 12 anos, conta as dificuldades que enfrentou. Soy una niña que, estudia desde casa, pero en extrema pobreza. Sou uma menina que estuda em casa, mas em extrema pobreza. Não tenho internet nem Wi-Fi. Não tenho como estudar, na verdade. De acordo com o especialista em psiquiatria infantil e adolescente do Instituto Nacional de Saúde Mental, Horácio Vargas, o impacto do isolamento pode desencadear o estresse nos alunos e torná-los mais sujeitos a problemas de saúde mental. Por isso, ele destaca o quão fundamental é o papel dos pais para manter a calma e a segurança dos filhos. O Ministério da Educação indicou que, embora seja desejável a condição de que os professores estejam vacinados contra o coronavírus, isso não é fator determinante para o retorno às aulas presenciais. E o Observatório Laboral das Américas da CSA divulgou o seu 4º boletim. O documento traz informações sobre os retrocessos nas políticas sociais durante a pandemia. O Boletim 4 do Observatório Laboral da CSA analisa os retrocessos das políticas sociais e os impactos da crise econômica, política e sanitária nos países da região. Além do diagnóstico, o documento oferece as respostas à crise, englobando o papel do movimento sindical para o enfrentamento do impacto socioeconômico da crise. No estudo, são apresentados os principais indicadores sociais relacionados à produção e ao desemprego. No âmbito das políticas regressivas, o boletim da CSA apresenta a situação dos trabalhadores em situação de informalidade, análise sobre a flexibilidade precária e os baixos índices de sindicalização, assim como a cobertura da negociação coletiva e a flexibilização trabalhista imposta pelos governos com o pretexto da emergência sanitária. Por fim, dentro das respostas e propostas, encontram-se medidas essenciais que devem ser implementadas para tentar repor um pouco os graves impactos desta crise sobre a classe trabalhadora. E a Confederação Sindical Internacional e a CSA realizaram um encontro regional sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A Confederação Sindical Internacional e a CSA realizaram a reunião regional, os ODS para Recuperação e Resiliência nas Américas, Prioridades Sindicais. A reunião contou com a presença do diretor regional da OIT, Vinícius Pinheiro, e do representante da CEPAL, Luiz Yanes. Durante o encontro, as centrais sindicais da região apresentaram estudos de caso sobre o relatório elaborado pela CSI, com a participação das filiais argentinas, da Colômbia e do Chile. Na ocasião, os sindicatos discutiram formas de avançar na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tendo em vista o Fórum Regional e o Fórum Político de Alto Nível, considerando a grave situação em que se encontra a classe trabalhadora da região. Por meio de um debate sobre as estratégias de recuperação da década de ação para os ODS, representantes da CSA, da CEPAL e da OIT apresentaram um panorama das principais respostas das atividades institucionais da região e as propostas que os sindicatos estão colocando no debate público. E o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, acabou com a política anti-imigração do seu antecessor Maurício Macri. Essa e outras notícias no próximo bloco. O presidente argentino Alberto Fernandes acabou com a política anti-imigração da gestão do antecessor Maurício Macri.
A CSA manifestou o seu apoio à medida que impediu o ingresso de estrangeiros com antecedentes criminais no país. Segundo o relatório de trabalho, o Comitê Permanente da Assembleia Nacional Popular, a China está elaborando uma nova legislação para evitar sanções e intromissões estrangeiras e, assim, enfrentar os desafios e riscos gerados por outros países ao desenvolvimento nacional. A CSA participou de diversas atividades no âmbito do 8 de março. Com a CUT Chile foi realizada a Conferência Regional Virtual, onde foi debatida a participação sindical das mulheres e o direito a um mundo do trabalho sem violência. A conferência foi apresentada por Bárbara Figueiroa, presidente da CUT Chile, e Alete Gai, diretora de projetos da Fundação Frederic Ebert. No painel participaram Jordânia Urenha, secretária de Política Sindical e Educação da CSA, Adriana Munhoz, presidente do Senado do Chile, Cláudia Donaire, coordenadora do projeto de promoção da igualdade de gênero no trabalho da União Europeia, e Fábio Bertranu, diretor do escritório da OIT para o Cone Sul da América Latina. A conferência foi moderada por Júlia Requenha, vice-presidente de Mulheres e Equidade de Gênero da CUT Chile. Jordânia Urenha destacou que 43% das mulheres e 53% dos homens acreditam que os homens são melhores líderes políticos do que as mulheres. Por outro lado, a presidente do Senado do Chile disse que é fundamental abordar a perspectiva de gênero para a construção de diretrizes legislativas. E em Bruxelas, uma exposição fotográfica retrata a violência na América Latina. Em Bruxelas, uma exposição fotográfica retrata momentos históricos da América Latina. As fotos mostram imagens de situações de conflito, como a Guerra dos Cartéis na cidade colombiana de Cali, nos anos 80, a euforia na Revolução Cubana e algumas das imagens que podem ser vistas a partir desta quarta-feira em Bruxelas, e outros momentos emblemáticos das veias abertas da América Latina. Com o título América Latina Riscada, a exposição reúne fotos de uma dezena de artistas e várias gerações de fotógrafos conhecidos pelo seu ativismo social, tanto de forma explícita quanto metafórica. Na exposição, a série fotográfica As Mulheres Presas, da artista argentina Adriana Lestido, documenta o cotidiano das mães presas junto aos seus filhos, ilustrando esse contexto argentino. Entre as mostras mais abstratas estão as obras do colombiano Fermel Franco, que relatam a violência na segunda metade do século XX em seu país. Outras séries fotográficas, como A Poluição e Violência na Cidade do México, de Pablo Montecero, ou A Revolução Cubana pelo Olhar das Crianças, de Lausanne Suisse, são os exemplos de obras que estão em exibição neste dia 6 de março até o dia 17 de junho. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.